É considerado hoje que a vitamina D é um hormônio, porque ele é produzido no corpo principalmente, a grande quantidade de vitamina D nossa é produzida no nosso próprio corpo. O que vem da dieta é um percentual muito baixo, né? O salmão selvagem é o que mais tem vitamina D, mas o salmão de cativeiro, o atum, sardinhas em conserva, fígado bovino, cogumelos secos tem vitamina D, mas para a gente ter uma quantidade de vitamina D vindo da dieta e que seja totalmente a quantidade que a gente precisa, precisaríamos comer muito fora da nossa rotina e realmente a gente não dá conta, ingerindo vitamina D, de ter a quantidade correta. Então, o que existe é uma formação de vitamina D a partir da pele. Então, os raios UVB, ultravioletas, se a gente receber uma quantidade equivalente a 20 minutos de sol sem filtro solar por dia, é suficiente para formar vitamina D na nossa pele. E na pele existe uma pré-vitamina D, que é transformada em vitamina D. Só que essa vitamina D ainda muito pouco ativa, que chama colecalciferol. E 20 minutos por dia é o suficiente para você ter um bom nível de vitamina D no corpo, é isso? Sim. Com a pele exposta, 20 minutos por dia, não precisa exagerar na quantidade de sol, porque isso vai começar a fazer mal para a pele. Mas também as pessoas que se escondem muito do sol e também as pessoas que tomam medicamentos que destroem mais rápido a vitamina D são pessoas mais vulneráveis aos efeitos nocivos da falta de vitamina D. E quais seriam esses medicamentos, enfim, esse grupo de pessoas? Os mais importantes seriam os antiepiléticos, medicamentos contra a epilepsia e que também podem ser usados como estabilizadores de humor, até como medicamentos auxiliares no tratamento da dor crônica, né? Além disso, alguns antidepressivos, alguns medicamentos, especialmente na esfera psiquiátrica, aceleram a destruição no fígado da vitamina D e você pode ter níveis incompatíveis com a carga de sol que a pessoa toma diariamente. O que acontece com a pessoa quando ela não fica exposta à quantidade de luz necessária? Como é que o corpo dela vai reagindo, enfim, vai sentindo essa deficiência de... Essa condição de deficiência de vitamina D que pode aparecer por essa falta de exposição solar, infelizmente ela é muito pouco, ela é pouco sintomática, ela se traduz mais com os efeitos finais dessa deficiência de vitamina D, que podem ser fraturas ósseas, que são realmente as condições mais temidas da pessoa que tem deficiência crônica de vitamina D. Até chegar à fratura, a pessoa pode ser totalmente assintomática. Existem alguns estudos que correlacionam, por exemplo, a baixa da vitamina D com a força muscular um pouco diminuída. Mas um paciente te procurar por isso e você diagnosticar deficiência de vitamina D é uma coisa muito excepcional. Então, quem tem mais chance de ter deficiência de vitamina D é quem tem menos formação ou maior destruição da vitamina D. Agora, existem pessoas que também, algumas delas têm maior quantidade epidemiologicamente mais pessoas com deficiência, mas são pessoas mais de risco para perda óssea ou para fratura, e essas pessoas sim que não podem ter deficiência de vitamina D. Então, gestante é um fator de risco maior para o osso dela, então a gente não pode agregar agressão ao sistema osteomuscular dessa pessoa. O idoso, a pessoa que já tem diagnóstico de perda óssea, uma osteoporose ou uma osteopenia com fratura, uma perda já provada por densitometria óssea, alguém que já teve fratura, ou pessoas que têm doenças que debilitam o osso, como, por exemplo, as osteoartrites, diabetes mellitus, eles têm piora de qualidade do osso em relação à população sem osteoartrite e sem diabetes. As pessoas usuárias crônicas de corticosteroides, né, que também têm uma ação própria de diminuir a formação óssea, e aí você vai novamente agregar a agressão. Em medicina, isso é uma coisa que a gente tem que evitar sempre. Tem que ter na cabeça que agregar agressão é o que mais faz com que os fatores de risco se somem, às vezes se multipliquem e tragam o evento final desfavorável, que no caso do osso é a fratura. E tem algum grupo de pessoas que é específico, só o suplemento resolve para eles?
a exposição solar, a alimentação, enfim, não tem efeito, ele realmente precisa dessa reposição? Existem pessoas que não conseguem, com a vida que têm, alcançar a normalidade da vitamina D, e essas pessoas, em tendo já um prejuízo ósseo, por exemplo, elas vão ter que tomar vitamina D e muitas vezes para o resto da vida. Então, tem gente que, eu costumo brincar que eu consigo convencer muita gente a emagrecer, muita gente a mudar muita coisa de estilo de vida. Agora, convencer pessoas a tomar sol é um problema. Então, existem algumas pessoas que têm aversão a sol, por motivos estéticos, por motivos de saúde mesmo na pele, e essas pessoas, elas têm que ser suplementadas em vitamina D se elas alcançarem um nível de deficiência. A pessoa que tem uma vitamina D acima de 30 nanogramas por ml, isso significa que nós temos uma quantidade de vitamina D no corpo bem no ideal para a absorção de cálcio e fósforo pelo intestino. Entre 20 e 30 nanogramas por ml, a gente define os pacientes que são insuficientes. Então, acima de 30 suficiente, entre 20 e 30 insuficientes, e os realmente deficientes de vitamina D, a gente categoriza aqueles que têm uma dosagem abaixo de 20 nanogramas por ml. Esse grupo realmente é o grupo que pode se beneficiar mais da reposição da vitamina D. As pessoas que devem dosar vitamina D são aquelas pessoas mais suscetíveis a ter a vitamina D muito baixa e especialmente aquelas que são mais suscetíveis a ter doenças ósseas, de perda óssea ou muscular, por deficiência de vitamina D ou outra causa de alteração óssea. Então, como eu falei, a gente não deve nunca vacilar no diagnóstico da deficiência de vitamina D se a pessoa já tem uma outra condição para perda óssea. Você pode ter 3, 4 condições para perda óssea, fazer uma densitometria e o paciente não ter nada. Mas é importante nessas pessoas que têm maior risco de fragilidade óssea, que elas tenham um acompanhamento do nível de vitamina D. Sair dosando vitamina D para toda a população do mundo também não é correto. O que pode provocar alta dosagem de vitamina D e se existe algum tipo de tratamento que usa essa alta dosagem, né? Então, nesses grupos? Na minha prática, eu tenho recebido pacientes aqui tomando doses muito altas de vitamina D. Tipo, para vocês terem uma ideia, a gente usa numa reposição de vitamina D, os estudos têm utilizado entre 1.000 e 4.000 unidades por dia. Isso pode ser transformado em semanal também, mas a utilização de vitamina D em doses acima das normais estão utilizando 50.000, 100.000 unidades por dia. Isso pode elevar o cálcio do sangue. O cálcio alto no sangue faz com que uma arteriolazinha dentro do rim entre em constricção, se feche. O rim sofre de maneira isquêmica por falta de aporte sanguíneo arterial e você pode levar à insuficiência renal, que é muito perigoso, o paciente precisar dialisar e com risco de até morrer. Uma outra coisa, se você deixa o paciente exposto a uma quantidade alta de cálcio no sangue e na urina, isso aumenta a chance do paciente ter cálculo renal a longo prazo. Então, não é bem-vindo. Eu já vi pacientes complicados por causa dessa prática médica não autorizada, em doenças como esclerose múltipla, em outras condições de doença. Até que a medicina diga sim, a gente tem que esperar e obedecer.